Olá, meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, bom te encontrar aqui. E, irmãos, nós estamos fazendo um passeio pela nossa revista da Escola Bíblica Dominical, adotada pela nossa igreja nesse semestre, que tem o tema Conheça o Novo Testamento, da editora Cristã Evangélica. A palavra de Deus sempre é oportuna e necessária, né? E nós estudarmos o contexto, o pano de fundo da história da igreja, quando Cristo veio, a influência das culturas sobre o Evangelho, não só a judaica, mas também vários impérios que dominaram sobre a região da Judéia. E especificamente hoje nós vamos falar sobre o mundo greco-romano, é o tema da nossa lição. A influência da cultura grega e da cultura romana sobre a formação da igreja, do povo de Deus atual. Nós usamos muitas expressões, vemos muitas expressões, muitos costumes, muitas tradições. Se nós formos pesquisar, nós vemos aí um pouco da influência romana, um pouco da influência helênica, um pouco da influência judaica. Então é interessante sabermos para que possamos entender melhor a palavra do Senhor. Vários impérios dominaram sobre o povo judeu. Desde quando o reino foi dividido, quando Roboão, filho de Salomão, herdou o reino e por não ter sabedoria acabou causando a divisão do reino, em reino do norte e do sul, vários impérios dominaram sobre o povo judeu. Tivemos os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos. E então essas culturas que vieram, esses impérios, acabaram influenciando, deixando alguma coisa junto à cultura judaica e chegou até nós. E nós sabemos que nada aconteceu por acaso. Nós vemos aqui na palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando o apóstolo Paulo fala que, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa questão plenitude do tempo, o presbítero Rafael já explicou, e quer dizer o seguinte: no tempo certo, no tempo exato, nem antes nem depois, Deus enviou Cristo. E todo o terreno, todo o pano de fundo estava pronto. Então nada estava ali fora do lugar. Os gregos estavam dominando, os romanos estavam dominando, houve algum erro, Deus perdeu alguma coisa? Não, tudo sob a direção de Deus. Deus tinha um propósito em todas as coisas. O Império Grego, ele, a bem na verdade, nunca existiu politicamente. Embora, intelectualmente, ele é vivo até hoje, né? Porque a filosofia grega ainda domina o mundo, vamos assim dizer, né? Por que não existiu politicamente? Alexandre o Grande, ele era macedônio. A Macedônia, em tempos passados, é a província da Grécia. Só que essa província cresceu a ponto de dominar toda a região, inclusive a Grécia. Mas a Macedônia já estava dominada culturalmente pela Grécia. Não só a Macedônia, mas toda a região estava já dominada pela cultura grega. E então Alexandre o Grande conquista a região da Judéia e conquistou outras regiões, e ele tinha como objetivo helenizar o mundo conhecido, né? Helenizar porque essa palavra Helene significa Grécia. Então, como ele tinha sido helenizado o seu país, a sua região, ele nasceu nessa cultura, ele tensionava difundir essa cultura grega em todas as regiões que ele dominasse. É de encantar ver os detalhes talhados por Deus junto à política e à sociedade greco-romana, de modo a preparar o mundo para receber o Evangelho, bem como cooperar com o seu crescimento. Na nossa introdução, o autor coloca que, assim como os judeus contribuíram para a formação do mundo do Novo Testamento, os gregos e os romanos também o fizeram. E foi graças a essa ambição de Alexandre de helenizar o mundo todo que o cristianismo encontrou ambiente fértil para o seu surgimento e expansão. Muito embora Alexandre não tenha conseguido implementar o seu projeto, porque morreu antes, os seus sucessores, especialmente os Ptolomeus, eles preservaram o projeto e o levaram adiante, conseguindo difundir a cultura grega
em toda a região da Ásia e do Egito. Nesse mapa nós vemos a extensão do Império Grego à época. Toda essa área em vermelho são os limites do Império. E essa área grifada em verde é a região da Judéia, onde se encontrava Israel. Nós vemos, em certa ocasião, Paulo, quando estava em Jerusalém, a multidão se revoltou contra ele, os judeus queriam matá-lo, e os soldados gregos o recolheram para uma fortaleza, em razão do tumulto que estava causando. Ele ia ser preso. E ele, em grego, fala com o comandante da guarda, e que fica surpreso de ver Paulo falando grego tão fluentemente. E ele pede permissão para falar ao povo, né? E aí ele se dirige ao povo, já em hebraico, e aproveita e prega o evangelho. Mas nós vemos aí Paulo usando o grego fluentemente, né? É o detalhe que nós podemos ver no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, a influência literária grega, onde Paulo escreve as cartas, abrindo com saudação, e o corpo, e a conclusão. E então nós vemos aí que essa cultura estava bem impregnada na época, né? Então os apóstolos, Paulo, que foi um grande evangelista, ele teve muita influência grega nos seus escritos. E um exemplo nós vemos hoje nos nossos dias. Antigamente nós nos comunicávamos muito através de carta. Era muito comum em tempos passados. E o modelo das cartas eram exatamente parecidas com esse estilo literário grego, né? A saudação, o corpo, a conclusão. Então nós vemos aí uma influência daquela cultura em nossos dias, né? O grego clássico, que era falado pelos eruditos gregos, era uma língua muito difícil. Mas Deus permitiu que o grego usado pelos soldados de Alexandre fosse um grego comum. Foi chamado de grego koiné. E rapidamente essa língua se espalhou e se tornou a língua comercial e também a língua escrita internacional. E nós vemos o tamanho da influência da língua grega, do koiné, sobre as sociedades da época, que no próprio Senado romano foram encontradas várias peças escritas em grego. O autor da revista bem coloca que, por mais relevante que seja uma ciência, somente a Bíblia é inspirada por Deus. E é interessante notar que Deus age na cultura e através da cultura. Muitas vezes usando essa cultura como instrumento, outras opondo-se a ela. No caso, nós vemos o cristianismo, que foi uma contracultura. Foi uma reação ao pensamento da época. Então, como a cultura da época estava fundamentada na filosofia grega, o Novo Testamento se tornou a contracultura, porque veio exatamente rebatendo pontos filosóficos que eram amplamente aceitos e passou a pregar a pureza, a santidade, né, que a felicidade está em Deus através da obra que Cristo realizou em nós e que a ética só é correta se firmada nos princípios dados por Deus. A filosofia grega teve grande influência sobre o cristianismo. Especialmente Platão e Aristóteles foram os filósofos que mais influenciaram o cristianismo. E essa influência sobre a teologia, ela foi tanto naquele tempo quanto fora do seu tempo. E essa filosofia colocava o homem como o centro de tudo, como a razão de ser, a busca do prazer incessante, e de certa forma que essa filosofia, ela foi a base do cristianismo, porque como era cultura corrente, o cristianismo veio como uma contracultura, exatamente rebatendo esses princípios e direcionando para Deus. Outra herança muito importante do helenismo foi a Septuaginta, que foi a tradução do Velho Testamento para o grego. E foi essa versão em grego que os apóstolos usaram para escrever o Novo Testamento. Agora nós passaremos a analisar qual foi a influência do Império Romano sobre a cultura judaica daquela época. Nesse mapa, nós vemos a extensão do Império Romano à época. Toda essa área em amarelo
simboliza o domínio romano naquela época. E essa área grifada em azul é a região da Judéia onde se encontrava Israel. Os romanos dominaram literalmente o mundo da antiguidade. Eles tiveram um poder político e militar sem comparação até os dias de hoje. Tanta grandeza desse império acabou ajudando o cristianismo, ainda que de maneira negativa, pois quando passou a perseguir os cristãos, houve aí a diáspora, a difusão, a dispersão dos cristãos pelo mundo e aí uma difusão maior da doutrina cristã. Durante os primeiros anos do Império Romano, duas coisas beneficiaram o cristianismo. Uma foi a Pax Romana e outra foi a unidade do Império. Em relação à unidade do Império, os missionários podiam viajar por todo o Império com segurança e em estradas boas, porque os romanos construíram várias estradas com calçamento e isso ajudou bastante na difusão do Evangelho. Não havia risco na segurança. O único risco que nós vemos foi quando Paulo, no navio, foi ameaçado por uma tempestade. Fora isso, ele se deslocava tranquilamente. E outra grande vantagem, que ajudou bastante a difusão do Evangelho, foi na questão comercial. Roma controlava todas as rotas comerciais e de forma que os apóstolos, muitos deles, se posicionaram nessas cidades portuárias e ali aproveitaram para pregar o Evangelho. Especialmente Paulo, como fazedor de tendas, ele aproveitava dessa situação e foi um grande pregador do Evangelho, talvez o maior deles. A cidadania romana era um fator importante. Paulo era cidadão romano, de nascença. Esse direito de cidadania romana era adquirido de três formas. Ou por nascença, ou concedida por algum órgão que tinha poder para tanto, ou comprada. No caso de Paulo, nós sabemos que ele era cidadão romano de nascença. Isso ajudou demais, porque a cidadania romana ela possibilitava ocupar cargos públicos, participar das assembleias políticas, obter vantagens fiscais e escolher apresentar-se em juízo. E nós vemos uma situação dessa em que Paulo pede para ser levado à instância superior. Ele pede para ser julgado por César, por ser cidadão romano. Concluindo nossa lição, o autor coloca Gálatas 4:4, em que diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. E essa plenitude do tempo não significa o cumprimento de todas as eras, mas significa que Deus enviou seu Filho no tempo certo, no exato momento. Esse tempo é o tempo de Deus, predeterminado por Ele. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, e essa mulher estava no mundo, ocupava um espaço geográfico, num determinado tempo, e que tudo foi provido pelo Senhor. Nada aconteceu por acaso. Então Maria estava ali porque Deus estava ali realizando a sua vontade, o seu plano. E exatamente nesse momento Cristo foi enviado. Então essa lição ela nos faz meditar sobre a importância que foi essa influência greco-romana sobre o povo judeu e, consequentemente, sobre a formação do povo de Deus, formação do cristianismo, a produção do Novo Testamento que chegou até nós. Então hoje nós podemos entender muitas coisas conhecendo essas nuances, esse pano de fundo que foi a história, a dominação greco-romana. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.